criar um projeto chamado fase 2. Tá? Vou repetir aqui o processo para quem chegou atrasado aí, ó. Então, abrir a Unity. Tá? Criar um novo projeto com o nome fase 2. Tá? Essa fase 2 aqui. Senhor, espera um pouquinho que eu estou arrumando esse negócio. Tranquilo. Então, para quem perdeu aí as outras aulas, vai ser bom fazer aqui já a fase 2, que a gente vai utilizar vários recursos aí da fase 1, tá? Senhor, envia o link aí para mim da sua projeto. Pode criar um projeto novo, o Anthony, chamado fase 2. Tudo que a gente vai fazer no fase 2 aqui, você vai aproveitar lá naquele 1. Aí eu já mando o link aí para você, mas desnecessário, tá? Tá vendo? O projeto da fase 2 do nosso jogo, ela tá zerada. Então tudo que a gente vai fazer aqui, você pode depois só mudar o cenário para fazer a fase 1. Vai ser praticamente igual. Só vai ser maior a fase, vão ter mais componentes, né? Mas do restante vai ser tudo igual. Deixa eu já providenciar aqui, deixa eu acessar aqui com a minha conta. Senhor, então eu vou assistir a aula e vou fazer. Isso, vamos fazer do zero juntos aqui para vocês poderem entender todo o processo aí, tá? É que meu interesse mesmo não é o jogo em si, mas os aplicativos. Sim, a hora que a gente finalizar a parte dos jogos, a gente vai entrar no módulo de aplicativos. É muito diferente do jogo, é? Totalmente diferente, é outro esquema para criar os aplicativos. É só você assistir a aula, depois eu arrumo. Então tá ok. Vai tá meio complicadinho. Então vamos lá, galera. Todo mundo conseguiu abrir a Unity, criou o projeto fase 2. Bom, como nós vamos utilizar, né, a fase 2 aí vai ser basicamente o projeto 1, só que aumentado, né, com mais opções, mais fases, mais recursos, mais objetos. Nós vamos utilizar aqui o Game Assets, que vocês já têm. Então é só dar 2 cliques nele para importar o Game Assets aqui para dentro. Então só dá uma conferida aí se está todo mundo aqui marcado e dá o import. Oi? Ele tem a pasta Assets padrão da Unity, tá? Você não tem ele aí? Tá, pera aí. Deixa eu só carregar aqui. Deixa eu ver, mas eu acho que ele está na rede aí dentro da pasta PG. A PG02. Está lá dentro da PG02. Vou mandar ele para vocês. Copio ele aqui, ó, rapidinho.
Muito bem. Importamos aí os assets, né? Quanto a onde baixar os assets aí, vocês não têm dúvida, né? Onde encontrar lá dentro da Unity Store, vamos baixar lá tranquilo, né? Isso. Muito bem. Então, quando vocês importarem os assets, vocês vão ter a tela nesse formato aqui. Então, do lado esquerdo aqui nós vamos ter lá favoritos, todos os materiais, todos os modelos, todos os puffs, os prefabs. Depois nós vamos ter uma pasta Assets e Assets Pixel Adventure. Nós vamos clicar nessa primeira pasta Assets aqui, ó, essa primeira, tá? Que ela é a pasta principal da Unity. Tá? Nessa pasta aqui, Assets, ele vai mostrar do lado direito que ele tem o Pixels Adventure e tem aqui as cenas, duas pastinhas, certo? Tranquilo? Aqui nesse espaço onde vocês têm as duas pastas, vocês vão clicar com o botão direito, Create Folder. Nessa nova pasta, nós vamos chamar ela de Animação Fase 2, porque nós já temos uma pasta chamada Animação, que é o da fase 1, tá? Então, Animação Fase 2. Vamos criar uma nova pasta. Então, botão direito de novo, ó, Create Folder. E essa pasta aqui nós vamos chamar ela de Scripts. Dentro da pasta de scripts, ó, vou clicar duas vezes para abrir a pasta. Abrir a pasta scripts, tá? Então vou repetir aqui, ó, assets, criamos duas pastas novas, animação e scripts, e nós vamos abrir a pasta scripts. Com a pasta scripts aberta, nós vamos clicar com o botão direito, create C# script, ó, C#script. Esse cara aqui nós vamos chamar de Big Boss, né, o grande chefe. Ele vai renderizar aí para nós, ó. Aí. Então ele já criou o componente ali, Big Boss. Vamos clicar novamente com o botão direito, Create. Ô professor, o senhor não está apresentando. Putz, sacanagem. Desculpa aí, galera, esqueci. Já me limpei. Aí, beleza, mano. Beleza. Agora sim, né? Então, para quem não viu aí, ó, dentro da pasta Assets, criei uma pasta Animação e uma pasta Scripts. Tá? Botão direito, Criar Pasta, Folder. Abri a pasta Scripts, cliquei com o botão direito, Criar C# Script, esse segundo camarada aqui, e dei o nome para ele de Big Boss. Vamos criar mais um script, ó, botão direito, Create C# Script Player. Ele abre o Visual Studio. Vamos clicar novamente com o botão direito, Create C# Coletáveis. Renderizou, beleza. Botão direito, Create C# Boxers.
Muito bem. Então, dentro da nossa pasta scripts, nós vamos criar um script para o Big Boss, para o Boxers, para os coletáveis e para o Player. Tem que ser todas de letra maiúscula? Pode ter a primeira letra maiúscula, o restante tudo minúsculo, não tem problema. Beleza? Agora nós vamos dar 2 cliques, ó, no Player, tá? Que é esse script aqui, ó. 2 cliques no Player. Então tá carregando aí o nosso Visual Studio, tá? Então aqui a gente vai montar a segunda fase do nosso jogo, tá? Então, como eu estava falando para vocês, essa segunda fase do jogo, ela vai ter um Big Boss, né? Vai ter um chefão ali já, logo de início. Nós vamos ter as caixas, que nós vamos explodir as caixas. E nós vamos ter alguns inimigos voadores aí também, que nós vamos colocar na cena do jogo, tá? Falar alguma coisa aí? Eu tô doidão já. É a idade. É a idade, tô velho. Vamos lá, Visual Studio, carrega. Pois é, rapaz. Mano, tem espaço mais um. Caraca, bicho, vou ter que eliminar algumas coisas aqui, mano. Pior. Se é no meu computador, eu tinha feito uma limpa nele. Muito bem, galera. Então, quando a gente abre aqui o nosso Visual Studio, ele já traz para nós aí a estrutura básica, que já é padrão, que vocês já viram aí que como acontece, né? Ele traz tudo já montado para vocês. Então aqui são componentes do próprio Visual Studio. Embaixo ele já cria para nós aqui a classe Player, certo? E aqui embaixo são os métodos. Como a gente está trabalhando dentro da Unity, o Visual Studio ele já traz para nós aqui, ó, o Void Start do jogo e o Void Update, que é onde tudo acontece. Então aqui na parte de cima, nesse método Start,
é para iniciar o nosso jogo, e no update é onde nós vamos programar tudo o que vai acontecer no jogo. Então aqui nós vamos repetir alguns processos que nós tínhamos lá no jogo 1, né, na nossa primeira fase, que é a questão da movimentação, quais os objetos, aplicar a força do pulo. Aqui ele vai ser mais veloz, conforme ele passar de fase, a velocidade dele vai aumentando, a consistência do pulo também nós vamos melhorar. Nós vamos aplicar aqui para ele alguns poderes também, tá? Então nós vamos começar declarando as variáveis globais, tá? Então aqui em cima, ó, no public, nós vamos nessa primeira chave aqui e vamos dar enter. E aqui nós vamos criar uma variável pública, tá? Tudo que for público quer dizer que vocês podem utilizar, fazer a escrita dele, digamos assim, da forma que vocês quiserem, tá? Quando ela for privada, quer dizer que o nome tem que ser exatamente o nome do componente, exatamente como ele está escrito, com as letras maiúsculas, tudo certinho, tá? Então aqui nós vamos colocar lá, ó, public float. Tá? Esse float, ele quer dizer que esta variável, ela tem um valor também variável, tá? No caso desse float aqui, nós vamos colocar a velocidade dele, que é o speed. Então a velocidade dele pode alterar o valor. Então por isso ele é float, é flutuante, variável. Esse tamanho aí tá bom? Precisa aumentar um pouco mais? Vamos dar enter, vamos criar aqui mais um public, também variável, ó, float, jump force, então a força do pulo. Vamos pressionar enter, mais uma pública. Essa aqui agora, ela não pode ser variável, ela tem que ser do tipo booleano, tá? Quando a gente fala que é booleano, quer dizer que ele é condicional, tá? Então ele precisa atender uma determinada condição para que uma determinada função se execute, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Então vamos lá. Então, como ele precisa ser condicional, ele é do tipo booleano. Então, bool. E vamos criar uma condição para ele aqui, que é ele está pulando, is jumping. Então, quem acompanhou as outras aulas aí, ó, estão vendo que os nomes que eu estou utilizando aqui são os mesmos da primeira fase, porque o processo é igual, tá? Is jumping, quer dizer, ele está pulando, por isso que ele é booleano. Então eu vou dar uma condição para ele: se ele estiver pulando, execute tal função. Se ele estiver encostando numa box collider, por exemplo, execute uma outra função. E aqui vamos criar mais uma public também, do tipo booleano. Então bool. Double jump. Então, o duplo pulo dele. Se vocês quiserem, para ficar bem organizado para vocês aí, vocês podem vir aqui, ó, separar o que é float do booleano. E a gente pode até fazer o seguinte, ó.
vir aqui e colocar um comentário. Vou colocar aqui, por exemplo, valores podem variar. E aqui embaixo a gente coloca um comentário, ó, valores condicionais. Tá? Que aí vocês vão saber que esses caras aqui de cima o valor pode alterar e esses caras aqui de baixo os valores são baseados em uma condição. Deixa eu ver quem está chegando aí. Salve, senhor Jair. Fala. Beleza, mano. E aqui embaixo nós vamos criar uma outra variável, que essa aqui ela é privada. Então, private. Mas não é assim que escreve private, né? Private, né? Private, isso. E o nome do componente rigid com demudo. Private, isso. Aí, rigid body, body com Y. E rigid body 2D, que é o que a gente está trabalhando. Ponto e vírgula. Tem. Ah, desculpa. Aqui, ó, esse B aqui, deixa eu ver. Deixa eu só ver como que ele é escrito aqui na... Cadê? Basics 2D. Rigid body com B minúsculo, tá? Rigid body 2D. Então aqui, esse cara aqui é B minúsculo. Aí, rigid body 2D. Deixa eu ver aqui, tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo. Aqui nesse rigid body, como a gente não pode chamar o componente em si, nós vamos dar um nome para ele aqui, que a gente pode usar ele como, sei lá, rig. Tá? Toda vez que nós chamarmos o rig, ele vai saber que é o rigid body, tá? Só rig. Sem nada. Vamos pressionar Enter. Vamos colocar um comentário. Aqui começa o jogo. E nesse cara de baixo aqui, ó, a gente pode colocar outro comentário. Aqui o jogo atualiza conforme os movimentos. Muito bem. Então nós já temos aqui o método void start. Dentro desse start, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa que nós temos que chamar dentro do nosso jogo é justamente a força de gravidade, né, que é o rigid body. Então nesse caso aqui eu vou chamar o componente, ó, aqui dentro, ó, da chave, ó, do start, tá? Bem aqui no meio. Vou chamar o componente rig, que recebe, e aqui nós vamos usar um componente padrão da Unity, que é o getComponent. Que vai chamar esse cara aqui, ó, o rigid body 2D, certo? Então posso copiar ele aqui, posso trazer ele aqui para baixo, ó, rigid body 2D,
Vou fechar aqui com o sinal de maior. Abre, fecha parênteses e boto um ponto e vírgula aqui. Beleza? Então com isso, ó, quando der o start, o primeiro método que vai ser ativado vai ser o Rigid Body 2D. Tá? Então o que vai acontecer? O personagem ele já vai colar no chão. Então mesmo se vocês esquecerem ele em cima, na hora que vocês iniciarem o jogo, ele já para baixo, ele já vai colar no chão do jogo ali. Porque senão, se ele caísse no total, ele já podia perder ele. Se deixar ele flutuando lá e não aplicar o método aqui dentro. Professor, semana que vem vai ter aula normal? Ou não? Eu creio que sim, cara. Por quê? Não tem alguma coisa de... Não, que tem férias na escola e tal. Ah, só. Eu vou dar uma verificada ali, mas eu creio que vai continuar normal aí. Muito bem. Então a primeira parte aqui já está pronta. Nós vamos agora para o método de baixo aqui, certo? Nesse método update aqui, que é onde o jogo atualiza conforme movimentos, então cada movimento que a gente faz, ele faz o update para pegar toda a movimentação, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, pular. Então ele vai sempre atualizando os frames. Então aqui o que nós precisamos criar de método? Nós vamos criar um método move, tem que ser assim com a primeira letra maiúscula, porque também é um componente, é um método padrão, né? Ponto e vírgula, e o método jump. Não é jump force, é só jump. Tá? Porque por enquanto é só isso que o personagem faz, ele anda e pula. Aí depois a gente pode criar aqui dentro, né? Nós vamos criar, mas por enquanto para vocês acompanharem a linha de raciocínio, nós vamos criar aqui um explosion. Depois nós vamos criar também um collet, mas isso aqui a gente vai fazer depois, tá? Isso aqui não precisa fazer agora, que é para vocês entenderem a parte da movimentação inicial aqui do jogo, certo? Então temos o método void com o movimento e com o pulo. Depois desse cara aqui, nós vamos vir aqui embaixo, ó, nesta linha aqui, vamos dar Enter e vamos colocar agora os atributos do movimento. Então nós vamos começar aqui, ó, método void move. Tá? Vou começar com move, por quê? Porque o move é a primeira coisa que a gente vai fazer, que é movimentar ele, tá? Vou dar Enter, vou abrir chave e vou dar Enter novamente. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar com um vetor 3D, apesar do nosso jogo ser 2D, porque o vetor ele é um componente padrão e lá dentro a gente só desabilita o eixo Z. Tá? Não sei se vocês lembram lá na primeira fase que ele trazia lá o eixo X, eixo Y e o eixo Z. A hora que o bonequinho caía, ele rodava, né? Porque ele fica habilitado ali o vetor 3D. A gente tem que ir lá e desabilitar aquele Zzinho lá, que é a profundidade, para ele não rodar, para ele cair sempre em pé. Então o vetor 3D movement, dá um espaço, recebe vector 3D e vou abrir parênteses.
Esse vector 3D, ele vai ser um método de entrada, tá? Então, nós vamos colocar aqui para ele um input, ponto, get, axis, abre parênteses novamente. E aqui dentro nós vamos colocar aspas, tá? Porque aqui eu vou colocar o nome do componente da Unity, que é horizontal. Tá? Horizontal. É isso. Então, como o nome do componente aqui é horizontal, eu preciso bloquear para que ele não vá para cima e nem para baixo. Então, o movimento tem que ser horizontal, ele só vai andar para a esquerda e para a direita. Como eu já estou dizendo aqui que o nome do componente é horizontal e lá dentro da Unity ele já tem essa configuração pronta para vocês, eu vou vir aqui fora desse parênteses aqui, ó, vou colocar aqui vírgula, vou dar um espaço, vou colocar 0F para bloquear, para ele não ir para baixo, vírgula novamente, 0F para ele não ir para cima. Tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, vertical, a Unity já ia entender que é para cima e para baixo. Então, esse 0F aqui ia bloquear a esquerda e direita. Tá? Ele ia bloquear no sentido horizontal. Como eu coloquei horizontal, eu bloqueio a vertical. Se eu coloco vertical, eu bloqueio horizontal. Tranquilo? Aí na horizontal seria apenas um 0F, porque ele só tem um movimento. Né? Agora no vertical ele tem cima e embaixo. E vou colocar aqui um ponto e vírgula. Vou dar Enter. E aqui embaixo vou colocar um transform. Ponto position. Mais igual. Então vou adicionar aqui o movimento. Que esse movimento ele vai ser multiplicado pela time.delta time. Esse cara aqui eu vou mostrar ele para vocês dentro da Unity, tá? Opa, como é componente da Unity, tem que escrever igualzinho tá lá. Time com letra maiúscula aí, delta pequeno e time maiúsculo. Vou dar o espaço e esse cara será multiplicado com a velocidade, com o speed, que nós já implementamos na parte de cima aqui, ó, que eu já criei essa variável speed aqui em cima. Então declarei ela lá e aqui embaixo eu estou chamando ela. Agora aqui, vou vir nessa chave aqui, vou pressionar Enter. Vou até abrir mais um espaço aqui para ficar separado. Então, como eu tenho dois métodos declarados aqui em cima, eu tenho o método move e tenho jump. O move eu já praticamente configurei todo ele. Agora eu vou declarar aqui embaixo o jump. Tá? Então, eu vou entrar com o modo, o método, né, void jump. Abre e fecha parênteses e dá Enter. Nesta linha de baixo, nós vamos abrir a chave e vamos dar Enter novamente. Lembra que aqui em cima, nós criamos aqui float, que pode ser variável, ele pode ser mais rápido ou não, e o jump force, que ele pode ser um pulo mais forte ou não. E aqui embaixo nós criamos duas que são condicionais, tá? Se ele estiver pulando e se ele estiver já executando o double jump, né? Já executando o pulo duplo. Aqui embaixo eu vou ter que fazer a mesma coisa, vou ter que informar para a Unity
se ele estiver pulando, o que ele deve fazer? Ou se ele já estiver executando o double jump, o que ele pode ou não executar. Então, para isso, eu vou inserir aqui um if. Esse if quer dizer se, tá? Então, if, abre parênteses, então essa primeira condição vai ser o seguinte, isso aqui vai ser, se eu pressionar a tecla para baixo, ele tem que pular. Como eu declarei aqui horizontal, esse cara aqui, ó, lá dentro da Unity, esse componente horizontal está dizendo que para ele pular é a barra de espaço, isso aí é padrão. Mas a gente pode entrar e mudar depois, isso aí é critério de cada um, vocês podem configurar ele lá depois do jeito que vocês quiserem. Então, para quem já utilizou emulador aí de PlayStation, de Super Nintendo, vocês sabem que lá vocês podem mudar as configurações das teclas. É o mesmo princípio, o mesmo padrão, tá? Então, como aqui ele já sabe qual é a tecla que faz ele pular, eu só vou informar aqui o seguinte, ó, se a entrada, né, o input get button button down. Isso. Então, input get button down. Então, quer dizer, se pressionar o botão para baixo, o que ele tem que fazer? Então, eu estou dando a condição. A condição é o if, quer dizer se. Então, se pressionar o botão para baixo, abre parênteses aqui na frente. E aqui nós vamos abrir aspas. Ele deve, então, pular, jump. E fecha aspas. E aqui, fecha o parênteses. E tá ok. Então, a primeira condição foi dada. Então, quando eu pressiono a tecla, ele pula. Vou dar Enter. Vou abrir chave novamente e vou dar Enter de novo. Tá? Lembra da condição que nós colocamos aqui, ó? E se ele estiver pulando, is jumping, o que deve acontecer? Então eu vou colocar aqui embaixo, dentro agora dessas chaves aqui. Vou colocar assim, ó. Opa, if, abro parênteses. Então, se o quê? Vou colocar aqui um ponto de exclamação, depois eu vou explicar para vocês o porquê. Isso aqui é um encurtador de código, tá? Is jumping, que é exatamente igual nós declaramos aqui em cima, is jumping. Se ele estiver pulando. Vou dar Enter. Vou abrir chave e vou dar Enter novamente. Então, se ele estiver pulando, ele vai acionar o rig, quer dizer, a gravidade, para empurrar ele para baixo de novo. Então, eu apertei, ele pulou, ele não pode ficar voando, certo? Então, ele vai acionar o rig. O que é o rig? É o nosso rigid body. Então, rig, ponto, adiciona força, então force, e abre parênteses. Então, nesse caso aqui, o que nós precisamos fazer? Vou falar para ele aqui, ó. Então, new vector 2D, porque o nosso objeto, o nosso personagem, ele é 2D.
Lembra que eu falei para vocês que quando está acionado o componente horizontal, eu desabilito para cima e para baixo? Agora, nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que se ele estiver pulando, então se ele está indo para cima, eu não quero que ele vá para as laterais. Lembra que eu falei para vocês que lateral a gente desabilita um só, porque é só lateral? Então aqui nós vamos fazer isso, ó. Dentro aqui das chaves, nós vamos colocar 0F. Opa, 0F. Para ele pular só para cima, para ele não ir para as laterais. Mas nem quando você apertar certinho de movimento, ele vai pular daí? Não, aí sim, você tem que apertar a barra de espaço e seta. Aqui a gente está falando de quando eu pressiono o botão para baixo do pular. Ele tem que pular só para cima. Tá? Quando você usa os dois, ele entende os dois comandos. Ele pula e vai para frente. Muito bem. Travei ele para ele não ir para a lateral. Vou dar um espaço. Vou colocar aqui Jump Force. Opa, é um S, um C só, né? Force. Então, esse Jump Force aqui, ó, é esse camarada que nós declaramos aqui em cima. Jump Force. Depois do Jump Force, dentro dos dois parênteses aqui, vou colocar uma vírgula e vou chamar o componente Force Mode. Então, qual vai ser o método de força? Nesse caso tem que ser 2D também. Então, Force Mode 2D. Ponto. E o nome do módulo. O módulo vai ser Impulse. Ele vai impulsionar o jogador para cima. E vou colocar aqui ponto e vírgula. Tá? Com isso, até aqui o que nós dissemos para ele? Nós dissemos o seguinte: no método pulo, no método jump, se o botão for pressionado, ele pula. Tá? Se ele já estiver pulando, ele vai adicionar um impulso. Tá? E adicionando o impulso, aqui nesse caso aqui, vou jogar um Enter para baixo, se ele já acionar o impulso, se ele já estiver pulando, vocês conseguem dar um pulo duplo. Tá? Porque se ele está no ar, eu consigo, dei um pulo, pular de novo. Só que se ele estiver encostado no chão, é um pulo só. Então eu preciso dar um pulo, saiu do chão porque ele vai estar encostado no box collider ali, que é onde ele não vai poder passar para baixo. Então, estando no chão, pressiona uma vez, ele pula. Estando no ar 2 vezes, ele pula 2 vezes. Tá? Ele não dá duplo pulo se ele estiver encostando em qualquer box collider da cena. Tá? Então, aqui nós vamos dizer o seguinte, ó, double jump recebe true. Então, verdadeiro. Então, nesse caso, eu consigo dar 2 pulos. Para toda condição, eu preciso ter um valor verdadeiro ou falso. Tá? Então, nesse caso, se ele estiver no ar, já com o primeiro pulo que foi dado aqui ao pressionar a barra de espaço, então quer dizer que é verdadeiro. Eu consigo adicionar o impulso para ter o double jump, para pular 2 vezes. Se eu já tenho uma condição que é, se ele estiver pulando, se ele não estiver pulando, é o caso contrário. Para todo se, para todo if, né, eu tenho um else. Para todo se, eu tenho um caso contrário. Então eu vou vir aqui embaixo, ó, depois dessa chave aqui, e vou dizer para ele, caso contrário, else. Caso contrário, dou um Enter, abro chave e dou Enter novamente.
Tá? Agora eu vou dizer o seguinte para ele, ó, caso contrário, se o double jump já estiver sendo executado, né, se double jump já estiver sendo executado, o que ele deve fazer? Então eu vou dar um Enter, vou abrir chave novamente e vou dar Enter. Então se ele já estiver pulando, quem tem que entrar em ação? Gravidade. Então eu vou chamar o rig aqui, ó. Ele tem que impulsionar esse cara para baixo agora. E nesse caso aqui, se ele já estiver executando o duplo pulo, ele não pode dar mais um duplo pulo. É um só. Tá? Eu posso fazer ele mais forte, mais fraco, mas ele só vai poder dar um double jump uma vez só. Então aqui eu vou chamar o mesmo método que está aqui em cima, ó. Então vocês podem fazer isso aqui, ó. Podem selecionar esse cara aqui, copiar ele e colar ele aqui embaixo. Só que eu preciso fazer uma modificação aqui, tá? Por quê? Se eu não modificar, o que vai acontecer? Quando eu dou um duplo pulo, ele vai ficar pulando eternamente. Então eu tenho que dizer o seguinte, ó. Esse true aqui, ele tem que ser falso agora. Então false. Lembra que eu falei para vocês que para cada se ele tem um caso contrário? E para cada condição eu preciso ter um valor verdadeiro e um valor falso? Então aqui está dizendo que se ele já estiver com double jump, então o double jump agora é falso, ele não pode executar de novo. Suaveira até aqui? Todo mundo entendeu até aqui? Para a gente não correr o risco de perder aí, vamos clicar lá em arquivo e vamos dar um salvar tudo aí, um Ctrl Shift S. Já vai salvar tudo. Pessoal de casa, se tiver com dúvida, me chama aí, tá? Estou procurando fazer de uma forma bem lenta aí, bem tranquilo para todo mundo conseguir captar, todo mundo conseguir entender. Oi? Não entendi. Você clicou lá em salvar tudo? É, tem que ser o salvar tudo. Salvar como é para você trocar o nome do arquivo. É que lá você vai ter o save as e tem o save all. Achou aí? Isso. Professor, posso usar esse código para a primeira fase? Pode fazer. Isso é vai ser praticamente o mesmo código. Algumas coisas de modificação você pode usar ela também. Tá? O que a gente vai alterar vai ser velocidade, a força do pulo, tá? Pode usar ele lá sim. Uhum. Ainda faltam algumas coisas para a gente implementar aqui dessa parte, mas é tranquilo. Então nós vamos fazer o seguinte, galera. Eu cliquei aqui na Unity, ele vai tentar compilar isso aqui, só que ele vai dar um erro aqui embaixo, tá? Porque o meu script não está amarrado a nenhum player aqui ainda, ó, tá vendo? Então ele vai dar um pau aqui, porque ele fala, mas tem o script, mas não tem o player. Então ele não achou quem executar ele ali. Depois a gente vai montar a estrutura e vai amarrar cada um no seu personagem aqui dentro. Tranquilos? Então nós vamos fazer um intervalinho aí de 5 minutinhos, tomar uma água e na sequência a gente conclui essa primeira parte do código dessa fase, tá? Então é rapidinho, 5 minutinhos, só vou pegar a pauta ali para já lançar as presenças também.
pouquinho aí, galera. Já volta aí.
meu povo, voltei, meu povo. Aguenta aí que a gente já retoma aí, que eu tive um pequeno probleminha ali com o PC. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá mais fácil de eu estragar aqui. Bora lá, to be continuante. Deixa eu só aproveitar aqui e já lançar a presença de voz Messias. Construindo o cenário, parte 3. Acredito que está nessa parte aqui, mano. Hoje é dia 1º/7. 17. Jair tá lá. E o Yuri. Filé do boi. Então vamos lá, voltemos. Bom, então nós paramos aqui no double jump false. Tá, agora nós temos que dizer o seguinte, até aqui nós demos duas condições para ele, né? A hora que apertar o botão ele pula, se ele já estiver pulando, ele executa um duplo pulo, tá? E caso contrário, se ele não, né, se ele estiver pulando ali, ele não pode dar mais de um duplo pulo. Agora o que a gente precisa fazer? E se ele estiver no chão, certo? Então nós vamos vir aqui, ó, nesta chave aqui, na verdade tem que ser nesta aqui. Vamos pular duas.
Oi? Não, aqui nós vamos fazer o seguinte. Então aqui eu tenho o if, se ele estiver pulando, caso contrário, ele não executa ali. Então vamos vir aqui, ó. Vamos vir nessa última aqui, ó. Nessa aqui. Vamos dar um enter aqui. E vamos entrar com outro método. Void. Agora se ele tiver no chão e se ele estiver encostando em algum objeto. Então vai ser on collision. E o componente vai ser o collision 2D. E aqui a gente pode, deixa eu ver, one collision. Ô galera, desculpa que eu falei, eu coloquei exit aqui, mas tem que entrar primeiro, né? Então é enter, né? Para depois sair, on collision, enter 2D. Collision 2D, vamos dar o nome para ele de collision mesmo. Eu acho que foi até o mesmo que a gente utilizou na primeira fase ali. Beleza. Método criado. Vou abrir chave aqui. E vou dizer para ele o seguinte. If, né? Se, por um acaso, né? O collision ponto game object ponto layer igual a 8, tá? Esse aqui vai ser o seguinte, ó. Então aqui eu estou dizendo se qualquer objeto que tenha o collision e ele estiver como camada 8, né, layer 8, quer dizer que se o personagem, o player, encostar em qualquer objeto que tenha o collision, tá vendo? E que esse collision fizer parte da camada 8, que depois a gente vai configurar essas camadas lá. Aqui eu poderia dar qualquer número, tá? Desde que coloquei o número da camada aqui, dentro da Unity eu tenho que formar a mesma camada. Então se eu coloco o 8 aqui, e lá dentro da Unity eu falo que a camada chama 9, já não vai funcionar, ele não vai entender que ele encostou num objeto colisor, tá? Então, collision game object ponto layer igual a 8. Vou dar enter. Oi? É que eu já estou contando que lá vou ter a camada do player, vou ter a camada do chão, vou ter a camada da lateral, então eu já vou ter várias camadas. Então deixo um intervalo ali para, se de repente eu precisar incluir mais alguma coisa no meio ali, tem espaço, vai embora. Bom, aqui isso, então vai ser isso mesmo. Vou dar if, vou dar enter e vamos abrir mais uma chave. Tem chave para dedéu aqui, né? Bom, aqui então é o seguinte, aqui vai ser o seguinte, ó. Esse is jumping, quer dizer, se ele estiver pulando, for falso, quer dizer, ele não está pulando, né? Ponto e vírgula. Então quer dizer que se ele está encostado no objeto que tem o colisor, ele não vai poder executar o double jump. Isso mesmo, acho que é isso aí. Beleza, vamos dar enter aqui. E vamos criar mais um método void.
Esse void aqui vai ser o mesmo que está lá em cima, ó, on collision. Agora vai ser exit. Tá? Então aqui é quando ele encosta no objeto, esse enter aqui, e aqui embaixo é quando ele desencosta do objeto. Tá? Então, para isso, a camada do chão, a gente vai colocar ela como camada 8, né? Porque se ele estiver fora da plataforma, estiver encostando na lateral, ele vai conseguir pular, né? Porque senão, se não tiver, por exemplo, o chão ou a lateral não tiver configurado com essa camada 8 aqui, o que vai acontecer? O personagem encostou aqui, ele não consegue pular. Porque eu estou dizendo que toda vez que ele encostar no chão, ou em qualquer objeto que tiver como camada 8, ele vai ter a opção de dar o primeiro pulo, dar o impulso. Então, on collision exit 2D. Se a gente colocasse um bloco na camada 7 e ele tivesse acima desse bloco, Ele não ia sair do bloco. Ele só ia andar. Você não ia conseguir pular. Você ia ter que andar até você cair no bloco de baixo para ele poder pular de novo. Esse é legal pra se treinar os caras. Dá. Pior. Deixa uns 2 blocos lá que ele não pode pular, o cara fica doido, ele perdendo bola Né? não sai. Bem isso. E aqui a gente repete o que está lá em cima. Ó. Collision 2D Collision. Vamos dar Enter, vamos abrir outra chave e dar Enter novamente. Agora aqui eu vou dizer, ó, is jumping igual a false. Ponto e vírgula. Ô, falso não, pô. Se aqui em cima é falso, tem que ser verdadeiro. E vice-versa. Se em cima tivesse verdadeiro, de baixo tem que ser falso. Não posso ter a mesma condição igual, tá? Aí só dá um confere, 3 chaves do final. Beleza, então aqui começa um bloco. Abriu, fechou todas. Acho que não está faltando ninguém. Tanto é que se eu vier aqui abrir, isso aí, ó. Se eu fechar. Então se tivesse faltando alguma coisa aqui, quando eu desse um abrir, ele ia abrir 2 chaves, ele ia abrir uma só. Então quer dizer que está tudo ok, não está faltando ninguém aqui. Doutor, você já fez chamada no começo, né? Já marquei presença para o senhor. Peraí, professor, eu tava acabando de copiar ali. Oh, beleza, vai lá. Pode. Então, Ctrl Shift Ai, S. terminei. Agora pergunta, galera. Todos entenderam a dinâmica aqui do movimento do personagem? Entenderam o que cada linha de código vai fazer? Então, essa parte importantérrima aí para esta primeira parte aqui. Deixa eu só dar uma olhada numa fita aqui. Quanto tempo os caras não limpam essas máquinas aqui? Ah, meu irmão, vou falar pra você, hein? Junta um pó da gota.
Muito bem. Aqui nós podemos agora fechar esse camarada, que ele já está pronto. Eu vou salvar aqui. Vamos salvar ele aqui. Muito bem. E agora nós vamos voltar aqui para a nossa pastinha de assets. Então, o nosso script, vocês podem ver que agora, como tem script dentro aqui, ele já, a pastinha ficou escura, né? Já não ficou vazada igual essa outra aqui. Nós vamos fazer o seguinte, meu povo. O seguinte. Agora nós vamos criar o nosso cenário, tá? Então, nós vamos vir aqui, ó, botão direito, 2D, Tile Map, retangular. Esse cara aqui nós vamos chamar ele de fundo. E dá Enter. Esse fundo aqui, nós vamos vir aqui do lado direito aqui, ó. A camada dele vai ser a camada 1. Certo? Então, por isso que a gente deu aí o nome para aquela camada lá de 8, né? Lá dentro do nosso script. Esse grid aqui, ó. Tá? Vou clicar aqui no grid. Vou clicar no grid. Vou vir aqui, Cell Size 0.5. No X e 0.5 no Y. Vou clicar agora na camada fundo e vou dar uma confirmada. Então ele pegou o grid ali, já está certinho. Certo? Agora nós vamos clicar aqui em Window, 2D, Tile Palette. Está aqui o nosso Tile Palette. Agora, dentro desse Tile Palette, nós vamos clicar aqui, ó, Create New Palette. Vamos dar o nome para ele aqui de fundo. E vamos clicar aqui em Create. Quando vocês clicarem nesse Create, ele vai vir aqui, ó, animação fase 2, Pixel Art, Pixel Adventure, certo? Abriu para vocês essa pasta? Aqui dentro, nós vamos criar uma nova pasta e vamos dar o nome para ela de Tiles. Vamos dar Enter. Vamos abrir a pasta Tiles e vamos clicar em Selecionar pasta. Beleza, já criou para nós ali, certo? Feito isto, nós vamos vir aqui agora em Pixel Adventure. Vou clicar aqui na setinha que tem do lado, ó, Pixels Adventure, Assets, Terrain. Certinho? Então, vou clicar aqui, ó, Terrain. Agora aqui eu tenho dois terrains, ó, certo? Vamos pegar esse do lado direito aqui, que é o Slice, que ele já está fatiado, certo? Você vai mudar o tamanho do bloco? Vamos mudar. Então, clicou nesse Slice aqui, ó, antes de arrastar ele para dentro do nosso pallet, vir aqui, ó, mudar ele para 32. 32, né, que a gente usou no outro, né? Isso mesmo. E aqui embaixo vou vir e vou dar um Apply, aplicar. Filé. Certinho? Agora sim eu vou arrastar esse Slice aqui para dentro do meu pallet.
Quando eu vou arrastar ele, ó, ele vai abrir de novo essa telinha aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui, ó, ele está aberta a pasta Terrain aqui em cima, tá vendo? Para não ficar misturado com esse aqui que já está certo, nós vamos clicar aqui em Assets. Vamos voltar mais um aqui, ó. Pixels Adventure. E vou voltar mais uma, ó. Assets. Aí nós temos que abrir aqui, ó. Dentro de Assets, lembra a pasta Tiles que nós criamos? Vou ter que abrir ela e selecionar. Então vai ficar tudo dentro do Tiles. Já foi direto? Nossa, tá vendo que ele misturou todo mundo aqui, ó? Ele misturou tudo. Peraí, vamos ver o que dá pra gente fazer. Sem contar que... Vamos ver aqui se esse cara... Não, reset. Vamos voltar nesses caras. Você já pode tentar aqui. Já. Não tem nem um céuzinho aqui do... Deixa eu ver se não vai ficar zoado pra nós. Vai dar pra usar. Mas depois eu vou alterar ele para a pasta correta lá, tá vendo? Ele não podia ficar pegando meio quadradinho, tá ligado? Ele pegou todos os quadradinhos aí, filé. Ó, o meu ainda está processando aqui essa carroça. É um negócio louco. Muito bem. Feito todo esse processo, nós vamos clicar aqui na camada do chão. Vamos pegar aqui a ferramenta do retângulo aqui, vamos pintar toda essa parte aqui. Então, para quem perdeu aí as primeiras aulas lá, ó, agora tá fácil aí de... Pintou aqui, ó, essa primeira parte, pintou o chão. Nós vamos clicar aqui no grid com o botão direito, 2D, Tile Map retangular. Tá? Vai ficar tudo dentro da mesma grade. Esse cara vai ser a lateral. Dá Enter. Agora não tem como se perder mais, né? Ó. Então criamos a lateral, tá? Nós vamos vir aqui do lado direito, ó, e vamos colocar o Order Layer dele
como 2. Certo? Porque ele é a segunda camada logo depois do chão. E agora nós vamos montar aqui esta lateral. Então, eu vou pegar esse camaradinho aqui, vou colocar um aqui, vou colocar outro aqui e outro aqui. Isso, border layer aqui, ó. Aqui embaixo. E agora vamos montar a lateral. Vou colocar um aqui. Vou pegar essa parte do meio e bora desenhar. É 2, né? 2. Agora aqui. Esse outro carinha aqui do meio. Bora desenhar. Esse aqui de baixo. Pluck. Esse da lateral. Pluck. Esse do meio. Esse do final. Este de cima. Esse do meio. E esse aqui de baixo. Vou dar um play. Tá tentando rodar um componente aqui. A ordem da lateral é 2? 2. Na verdade, nós vamos ter que trocar. A ordem da lateral, vamos colocar ela como 3. Por quê? Porque nós vamos criar agora o chão, tá? Então, eu vou vir aqui no grid, ó, botão direito, 2D, Tile Map, retangular, chão. E eu consegui fazer uma caquinha. Então, galera, vocês vão cometer o mesmo erro que eu aqui, hein? Quer ver? Ah, o meu também deu isso, eu acabei de corrigir. Eu fiz a lateral no fundo. Agora sim, ó, tem que vir aqui na lateral. E agora sim desenhar a lateral. Normal, gente. Acontece. Ó. Eu fiz isso, acabei de Vamos ver aqui. Eu vi que apagou o fundo. Ah lá. Agora tá certo. Eu vou desabilitar a lateral, sumiu o quadradinho lá. E o fundo permaneceu. Então agora estou na camada certa. Então é a ordem 2. O chão é 3 também. Não, 2. Pode colocar como 2. Professor, mas ele vai ficar um espaço entre o chão e a... Não, vai ficar o fundo, o chão e a lateral. Não, eu fiz uma coisa errada aqui.
consegui desenhar no lugar errado de novo. Aí, mano. As plataformas ficam no mesmo lugar, né? Não, do chão, sim. Professor, pode rodar bloco rosa? Pode ficar à vontade. Pode montar a fase aí do jeito que você quiser. Ó, esse aqui. O ideal é até que seja bem diferente da. Eu vou botar uns. O ideal é que seja diferente realmente da primeira fase. Aí, agora ficou certo. Então, quando some a lateral, some toda a lateral, o fundo, todo o fundo, e o chão, que ainda não coloquei nada para ele. Então, para não haver confusão, vou desabilitar o fundo, vou desabilitar a lateral. Então, o pessoal de casa aí, ó, pode ir montando o cenário de vocês da segunda fase, bem diferente daquela da primeira fase, tá? Para ficar um negócio bem bacana. Então, seguindo a sugestão dos truta aqui, vamos fazer rosa. Fazer um pouco de cada cor aqui, não vai ficar uma baianada do caramba. Muito estranho aí. Ficou I Love Bahia, né? Esse aí, professor, uma árvore? Esse cara aqui, É. dá para usar de duas formas. Dá para você... Desenho do Telmato lá. É, Você dá jeito de sombra, as coisas, eu tava vendo. Acho que isso que o Antônio queria que ela dia lá, ele não sabia falar. camarodinha. Então podem ir montando a cena de vocês aí. Duro é montar a cena sem saber como é que são os indivíduos. Oi? Duro é montar a cena sem saber como é que são os indivíduos. Ah, só entra lá na pasta lá dos characters lá. Então, o professor falou que ia ter Um Big Boss? os voadores, querem voando. Não, mas isso aí a gente vai implementar depois. Pode ficar tranquilo. Vamos montar mesmo.
povo, podem ir montando a cena. A minha aqui eu vou dar uma estruturada nela aqui. Vou fazer uma nova aí, só para ver como vai ficar. Fazer um pontinho de apoio aqui para ele. Beleza, ó, chão inteiro, infante.
depois. Terminou a cena? Pode salvar. Salva normal ou tem que salvar no... É só dar um fechar nele ali, ó. E dar um save. Ele já salva para você dentro da pasta certinho. Bom, galera, o pessoal de casa aí também, ó, então por hoje é isso aqui, tá? Na próxima aula a gente vai concluir essa segunda fase e já montar uma aulinha aí pra gente já ter uma noção de como montar um aplicativo para distribuir esse joguinho aí dentro da plataforma aí da Google Play Store.